Hoje, vamos mergulhar numa das maiores e mais fascinantes transformações econômicas do último século. A gente vai contar a história de como uma verdadeira superpotência industrial simplesmente mudou seu jeito de funcionar. É uma virada e tanto. Para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, pensem assim: em meados do século XX, os Estados Unidos eram, literalmente, a fábrica do mundo. Sozinhos, eles produziam metade de todos os bens manufaturados do planeta. Agora vamos dar um salto para hoje. Essa produção toda agora representa só 8% dos empregos no país. A pergunta que fica é: o que diabos aconteceu nesse meio tempo? Bom, para entender essa queda, a gente precisa primeiro entender a subida, que foi espetacular. É uma história que começa, olha só, há mais de 150 anos. Não foi um único fator, sabe? Foi uma combinação perfeita. Recursos naturais a perder de vista, uma infraestrutura de ferrovias que conectava o país de ponta a ponta, políticas que protegiam a indústria local e, claro, a inovação. A inovação que mudou as regras do jogo, como a linha de montagem do Henry Ford. E essa força industrial toda não era só para fazer carro e geladeira, não. Ela foi testada no maior palco que existe, quando as fábricas americanas se tornaram o arsenal que armou os aliados em 2 guerras mundiais. A escala da produção era uma coisa de louco. 2/3 de todo o equipamento militar dos aliados vieram dos Estados Unidos. Quando a guerra acabou, não tinha mais dúvida. O lugar deles como a maior economia do mundo estava mais do que garantido. Só que, claro, esse domínio absoluto não ia durar para sempre. Enquanto a América comemorava, o resto do mundo estava se reconstruindo e, mais importante, se preparando para competir de igual para igual. E não demorou muito. Já nos anos 60, uma Europa e um Japão totalmente reconstruídos surgiram como concorrentes de peso. Pela primeira vez em muito tempo, a indústria americana sentiu a pressão de verdade. E olha, nada expôs melhor essa nova vulnerabilidade do que a crise do petróleo de 1973. Foi um choque de realidade. De repente, aqueles carrões americanos enormes que bebiam muita gasolina, fazendo uns 5,5 km por litro, simplesmente não conseguiam competir com os carros japoneses super eficientes, como o Honda Civic, que fazia mais do que o dobro. A escolha para o consumidor ficou bem óbvia, né? Isso levou a um momento que era impensável: o primeiro déficit comercial do país em décadas. Pela primeira vez na memória de muita gente, a América estava comprando mais do que vendia para o mundo. O sinal de alerta estava ligado, e bem alto. E como se a concorrência lá fora não fosse o bastante, uma crise interna estava se formando, uma crise que ia mudar as regras do jogo econômico para sempre. O grande vilão da época tinha um nome feio: estagflação. Pensa numa combinação terrível de inflação nas alturas e desemprego subindo. Para tentar resolver esse problemão, o Banco Central americano tomou uma medida drástica, que ficou conhecida como o choque Volcker. E aqui a gente vê um efeito dominó impressionante. Para combater a inflação, os juros foram lá para cima, para 20%. Isso atraiu uma enxurrada de dinheiro de investidores estrangeiros. O resultado? O valor do dólar disparou. A consequência disso, que ninguém esperava, foi devastadora. Os produtos americanos ficaram 50% mais caros no mercado global. Assim, quase da noite para o dia. Essa tempestade toda na economia acabou abrindo caminho para uma nova forma de pensar das empresas e para políticas que, aceleraram ainda mais o declínio da indústria. Essa frase do economista Milton Friedman, dita em 1970, basicamente redefiniu as regras do jogo. A prioridade máxima das empresas passou a ser uma só: o lucro do acionista, a qualquer custo. E qual foi o resultado prático dessa filosofia? Simples. Enquanto as empresas começaram a mandar empregos para fora para cortar custos, a diferença de salário entre os chefões e os trabalhadores explodiu. Em pouco mais de 20 anos, a proporção pulou de 20 para 1 para 60 para 1. Ao mesmo tempo, uma grande mudança política estava acontecendo. A ideia de um acordo de livre comércio na América do Norte, que foi proposta pelo Reagan lá nos anos 80, foi negociada pelo Bush-Pai em 92 e finalmente assinada pelo Clinton em 93. Ou seja, o NAFTA não foi uma coisa de um governo só, foi um projeto de uma década. Durante os debates daquela eleição, o candidato independente Ross Perot soltou um aviso que se tornou famoso. Ele previu, de forma bem polêmica, que haveria um som gigante de sucção de empregos indo para o sul, direto para o México. Se a concorrência e as novas políticas já tinham abalado a indústria, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 foi vista por muitos como um golpe de misericórdia. As estimativas dizem que cerca de 3 milhões de empregos americanos foram perdidos para o comércio com a China só na década seguinte. A soma de tudo isso resultou numa reestruturação completa.
não só da economia, mas da própria força de trabalho americana. Este gráfico aqui mostra a transformação de um jeito que não deixa dúvidas. O país deixou de ser uma nação que constrói coisas para ser uma nação que presta serviços. E isso mudou a natureza do trabalho para milhões e milhões de pessoas. Então, o que a gente pôde aprender com essa história toda? As fontes originais trazem 3 reflexões importantes. Primeiro, que essa mudança foi, em grande parte, um trabalho interno, impulsionado por decisões políticas e pela cultura das empresas. Segundo, que o auge da indústria aconteceu numa época de união nacional. E, por último, a importância da perspectiva. Apesar dos problemas, os Estados Unidos ainda oferecem segurança e oportunidade. Essa viagem pelo passado não é só uma aula de história, de jeito nenhum. Ela nos deixa com uma pergunta fundamental, que vale para hoje e para o futuro. Se foi assim que a última economia foi desfeita, como é que a próxima vai ser construída?